Seja bem-vindo aqui ao primeiro vídeo do canal de Reacts. Vamos reagir aqui, né, o Crank, que questionou a César sobre a salvação do católico. Vamos ver o que eles vão dizer aqui, quais são a pauta, né, os questionamentos. Vamos escutar um pouco. Gosto demais do César. O Crank eu não conheço. Eu caí que é o Crank, não sei. Já peço para se inscrever e vamos ouvir, né? Católica que tá lá no interior do Ceará orando para um São Tomé de não sei o quê. Vou começar aqui, galera. Aquela senhorinha católica que tá lá no interior do Ceará orando para um São Tomé de não sei o quê, não vai ser salva por aquela atitude. Deus não é evangélico. Jesus não é evangélico. Esse Salvador não trabalha com idólatras. Ele abomina a idolatria. Deus, ele odeia a idolatria. Depois que ele... Isso aqui já é algo claro, né, pessoal? Tem uma coisa que Deus mais abomina é a idolatria. Se nós formos ler 1 Reis, Crônica, as maiores lutas, as maiores abominação que Deus diz assim, ó, eu abomino isso, eu não quero que faça isso, é sobre idolatria. Mas vamos lá. Salvou a mim, eu não duvido de mais nada. Se ele salvou um cara igual você... A minha pergunta, o que eu estava construindo, que eu disse para você é o seguinte: as minhas atitudes, porque, eu creio em Deus, isso não vai te salvar, porque crer não é falar. As ações são decorrentes daquilo que você crê. Como eu dei o exemplo da gravidade, ninguém pula de um prédio porque crê que a lei da gravidade existe. Ponto. Então, ou seja, as nossas atitudes são decorrentes do que nós cremos. Ponto. Ok. Então, logo, quem crê em Cristo tem certas atitudes que quem não crê, não tem. Ponto. Faz sentido até aqui? Sim. Estamos na mesma página. Ok. Só que Provérbios está escrito assim: o Senhor examina as intenções do coração de cada um. E aí isso é um grande checkmate. Porque olha só, eu não consigo crer que, por exemplo, sei lá, aquela senhorinha católica que está lá no interior do Ceará orando para um São Tomé de não sei o quê, que ela não vai ser salva por aquela atitude. Porque talvez, isso eu tomo uma suposição, porque talvez ela crê que Jesus morreu numa cruz igual eu, só que ela ainda não teve acesso ao conhecimento que nós que estamos nessa mesa agora temos. Porque Romanos 2 fala que... Por que ela não tem acesso? Então, aí nós entramos em vários pontos. Porque para você ter acesso, você precisa ter uma Bíblia, certo? Certo. A velhinha tem a Bíblia? Pessoal, a primeira coisa aqui, eu tenho uns questionamentos sobre isso também, tá? Eu também não consigo crer. Eu não consigo crer que uma pessoa, ela não vai ser salva simplesmente porque está na católica, tá? Então, vamos dizer, temos aí o quê? 50 milhões de católicos no Brasil. Não acredito que esses 50 milhões vão perder a sua salvação. Tá? Mas é algo que eu também penso. Mas vamos escutar aqui. Então, mas peraí, mas vamos lá. Olha só, calma. Vem na retórica comigo aqui, ó. César é bravo, né? Muitas pessoas têm a Bíblia hoje, mas a Bíblia fala que, na parábola do semeador, diz que tem aqueles que ouvem e tem aqueles que entendem. E o entender, nem todo mundo tem a capacidade de entender igual nós temos. Isso é um fato. Irmão, se a gente sentar numa igreja, existem várias igrejas que se a gente sentar, a galera não entende nada de Bíblia, irmão. Tá lá, todo domingo lá e não entende nada. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Se Provérbios diz assim, que o Senhor examina as intenções do coração de cada um, e diz que ele também perdoa o tempo da ignorância, a Bíblia fala também em Romanos 2 que, se eu não me engano, Romanos 2, que fala que também tem aqueles que não conhecem a lei, mas são guiados pela sua intuição e tal. A pergunta que eu estou dizendo é, olha só, a sua percepção, como fica essa questão da salvação com aquelas pessoas que de fato, na minha opinião, estão sendo enganadas por outros sistemas? Por exemplo, cara, sabe aquele cara que pega uma bomba, explode no corpo porque ele acha que fez a coisa certa? Sabe o soldado da cruzada que foi lá e ouviu que ele ia... Aqui ele falou uma coisa certa, né, pessoal? Legal para se refletir, porque assim, existe toda a construção de pensamento, né? Existe uma construção cultural, exemplo, a pessoa que ela é de determinada religião, exemplo, o homem bomba mesmo. Na concepção dele, ele aprende desde criança que vai chegar um momento que ele vai ter que fazer esse ato e que ele vai pro céu e lá vai ter não sei quantas virgens esperando ele. Ou seja, ele cresce sendo ensinado assim. E meu irmão, para tirar isso do pensamento não é fácil. Aí é o exemplo que ele dá, né? E é bem interessante isso, porque é igual aquela pessoa que tá ali,
que ela aprendeu aquilo desde criança. Pra ela mudar, gente, não é fácil. Não é fácil, gente. Ter os pecados perdoados se ele fosse soldado. Eu quero assim, na sua percepção, eu tenho uma resposta minha, mas eu quero ouvir a sua para entender, então, porque lá. Isso é um questionamento que eu recebo muito. Tá bom, vamos lá. Vem comigo. Primeira questão. Antes de você falar, faz sentido a pergunta? Faz sentido. É genuíno? Claro. Assim, beleza. Boa pergunta. Boa, então vamos lá. A gente tem que entender, Krauk, que primeiro, a sinceridade não salva. Ok, concordamos. Assim, quem salva é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nada em você te salva, nada em mim me salva. Né? Eu tô dentro de um poço de 200 metros para subir e eu não tenho como subir. Nada que eu tenha em mim me salva, me tira dessa. Eu preciso de um Salvador. Então, esse Salvador que salva, ok? A ignorância e a sinceridade também não salvam. Então, por exemplo, uma pessoa sincera e equivocada, ela está sinceramente equivocada. Tá. Uma pessoa sincera, honesta e perdida, ela está honestamente perdida. Por mais que você seja sincero, se você pegar Fernão Dias, agora, que nasce aqui em São Paulo e vai para BH, você não vai chegar em Curitiba. Você pode ser sincero o tanto que você for, eu acredito que essa estrada vai chegar em Curitiba, eu tenho certeza, porque eu tenho fé que vai chegar, mas não vai chegar. Então, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a Bíblia diz que tudo isso para Deus é trapo de imundície. Isso não resolve. Para ser salvo, é preciso do Salvador, ok? Agora, o Salvador, e isso que é legal em Cristo, porque ele é uma pessoa, ele não é um credo. Ele é uma pessoa, ele não é um sistema, não é um curso. Você não entra no céu porque você fez um curso e tirou 5. Não tem uma nota de corte, não sei o que lá. E se ele é uma pessoa, primeiro ponto, ele salva quem ele quiser. Ok. Ele é o Salvador, ele salva quem ele quiser. Por exemplo, ele chegou um dia e falou assim, ó, deixa vir as minhas criancinhas de peito, porque delas é o reino. Pronto. Perfeito. Tem exemplo mais perfeito do que o malfeitor, galera, pessoal? O malfeitor não frequentava a igreja, não tinha religião, não fazia sacrifício, não orava, não jejuava, nada. Mas foi salvo. Ele é o Salvador, não é? Então a criança é salva. Quem disse? Ele. Por quê? Porque ele é o Salvador. Cara, mas isso aí é poderoso. Então, por exemplo, se ele salva quem ele quiser, então acho que nós concordamos que ele pode salvar qualquer pessoa, literalmente. Se ele quiser salvar... Depois que ele salvou a mim, eu não duvido de mais nada. Ponto. Gostei. Concordamos. Se ele salvou um cara igual você, você pegou uma Bíblia e começou a ler. E ele salvou um cara igual você, divulgando apóstolo, fazendo não sei o quê, trap, não sei o quê, lá xingando e tal. Ele foi lá e falou, vou salvar esse cara. Você duvida de mais o quê? De nada. A maravilha da graça é que Jesus está salvando qualquer um, cara. Amém. Ele salvou você. Amém. Então ele salvou qualquer um. Ele salvou a mim, então ele salvou qualquer um. Amém. Entende? Cara... Então é o Salvador. Agora... Esse Salvador que salva qualquer um, ele pode salvar a velhinha lá, que tá, beleza. Mas eu não posso dar o crédito da velhinha só porque ela é analfabeta, ou porque ela não lê, ou porque... Não é isso que salva. A sinceridade dela não salva, a honestidade dela não salva, a integridade de ninguém salva. Mas olha que louco. Aquela senhorinha que está numa capela católica no interior do Ceará, ela crê que Jesus morreu numa cruz por ela. Só que, por exemplo, assim como ela... Aí eu começo a entender que é o que C.S. Lewis disse. C.S. Lewis, ele fala no Cristianismo Puro e Simples que as divisões da igreja são questões históricas e teológicas. Em sua maioria. Porque a igreja adventista é isso, a igreja tal aquilo, a igreja tal aquilo, a igreja tal aquilo, a igreja tal aquilo. E aí... O que eu penso? Eclesiastes 1 fala, quanto mais sabedoria, mais tristeza. Quanto mais você sabe, mais raiva você passa também. Então, assim, você que é um cara que conhece muita coisa, imagino que você abre o Instagram e passa uma raiva. Muito mais do que eu, inclusive, do que outras pessoas. Mas o que eu tô querendo dizer? Olha só, se o que fez o ladrão da cruz ser salvo foi crer que Jesus morreu numa cruz, eu acho que o que é inegociável na história é isso. Por exemplo, eu tenho uma séria crítica ao islamismo, por exemplo, porque eu li o Alcorão e lá diz, né, que
eles não creem que Jesus morreu numa cruz, eles creem que foi substituído por Judas. Então eu falo, pô, então agora você tirou a estrutura do prédio. Aí não adianta o cimento, o resto, aí não adianta. Mas, por exemplo, aquela senhorinha da capela, da igreja, de sei lá o quê, ela crê que Jesus morreu numa cruz. Agora, ela acredita na Maria, de não sei o que, aquele monte de coisa, que, ao meu ver, são questões teológicas. Que, ao meu... Sim, pessoal, verdade. A base, né? A base é crer em Cristo. Essa é a base principal. Já o islamismo não, ele não acredita em Cristo. A gente só chega a Deus, só chegamos ao Pai se a gente for ao Filho, né? Segundo o cristianismo. No catolicismo é a mesma coisa, eles acreditam que Jesus morreu na cruz e tal. Só que tem algumas diligência teológica, simples, né? Ao ver, são questões, falta de conhecimento teológico. Sabe assim? Aí a pergunta que. Esse é o ponto que eu tô. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, pastor? Primeiro, porque é uma dúvida genuína minha também, tá? Porque eu creio em um Jesus. Quando o Provérbios fala que ele examina as intenções do coração de cada um, não é que as pessoas serão salvas pelas intenções, mas que as intenções são consideradas. Porque, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa que atropelou um cara porque bebeu e um cara que atropelou por um acidente, se Deus é um justo juiz, ele há de considerar algumas coisas. Então, por exemplo, da mesma forma, quanto mais é dado, mais é cobrado, o meu silêncio é mais cobrado do que o da minha avó, por exemplo. Entendeu? Porque mais vidas dependem daquilo que eu vou falar, ou precisam daquilo que eu vou falar. E aí o que eu tô querendo dizer? Eu tô trazendo esse questionamento porque eu sinto, né? Como eu falei para você, eu conheço muito do marketing, eu estudei muito marketing. Existe um princípio no marketing que é psicologia pura, que se chama Classical Pendulum, que seria o pêndulo clássico, que tudo volta pro clássico. A marca de roupa, que era cheia de logotipos e tal, existe um princípio universal da psicologia que é assim: as coisas nascem, crescem, se popularizam, saturam e voltam para o clássico. Ou seja, a roupa cheia de logotipo, não, agora isso daí ficou feio, volta para o minimalismo. Um monte de... a edição de vídeo com um monte de coisa 3D, não, agora volta só para legenda simples. Então tudo nasce, cresce, satura e depois volta para o clássico. E eu sinto, honestamente falando, que nós estamos chegando em um momento que a igreja está voltando para o clássico. E o que é o clássico? Não é a igreja evangélica, não é a católica, não é a ortodoxa. Sabe qual é a igreja clássica, ao meu ver? É Pedro, João, Tiago, Felipe. A igreja clássica, para mim, são pessoas comuns e simples que caminham com Cristo. Então vamos lá. Mas peraí. Olha a tese que eu tô indo. O que eu tô dizendo com isso? Cara, eu entendo que quando Jesus ele chama Pedro e ele fala, vou fazer você pescador de homens, eu vou direto para a etimologia da palavra. O que é pesca? O que é pesca? Você já pescou? Uhum. Eu nunca pesquei, mas eu sei que pesca... eu nunca vi alguém chegar na beira do lago e falar, ô peixe, sobe aqui. Não, joga uma isca. E para cada peixe uma isca. Para cada lago um tipo de peixe. Então, às vezes eu percebo, pastor, isso é um questionamento genuíno meu a respeito do que nós chamamos como a nossa religião, como evangélico e tal, que às vezes eu vejo muito debate entre as iscas um do outro. Não, a sua isca aí, não, falar de sabedoria não pode. Esses dias eu vi um pregador falando que é errado pregar, que você tem que pregar só arrependimento. Eu falei, então vamos rasgar Provérbios, Eclesiastes, um monte de... Vamos lá, sabe? É o seguinte. Concordo também. Então rasga, né? Pra tudo tem um tempo. Tem um tempo de pregar arrependimento, tem um tempo de pregar esperança, prosperidade. Eu acho que tem que ter tempo pra tudo, né, gente? Óbvio que a pregação principal, a maioria das vezes, em um mês, 30 cultos, 80% pregue salvação, pregue esperança, pregue boas novas também. Não custa nada. Tchau. Você entendeu a linha do raciocínio? Entendi. O seu questionamento é importante. Ok. Tanto quanto preocupante. Eita. Então vamos lá. Primeiro ponto. Deus não é evangélico. Boa. Jesus não é evangélico. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder. Só que a nossa fé, ela é baseada no Evangelho, a partir do Sermão da Montanha. Sim. Então, no Sermão da Montanha, a gente vai conhecer a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo. O que ele pensa da lei, o que ele pensa da graça, o que ele pensa e tal. E ele, como eu disse agora há pouco, ele é o Salvador.
Então, o Salvador na nossa fé é uma pessoa, não é um sistema. O Salvador na nossa fé é uma pessoa, não é uma teologia, ok? Esse Salvador, ele coloca esse Salvador que é Deus, ele coloca várias revelações, porque assim, cara, o que a gente sabe sobre Deus é o que ele revelou. A gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Então, o que está revelado? Está revelado, por exemplo, que esse Deus, ele abomina a idolatria. Sim. Boa. A idolatria é um Deus, ele odeia a idolatria. O livro daquele profeta, do Oséias, o Oséias casa com uma prostituta, né? E aí, Deus que manda ele casar, tal, não sei o quê. Aí a mulher continua prostituta. Os filhos que nascem no hebraico, você fica meio assim, se é dele ou não, porque chama não meu povo, não sei o quê, esse filho não é meu. Beleza. A mulher é prostituta e esposa do cara. E aí, qual que é o fundo de verdade ali? Deus falando para Oséias assim, cara, eu preciso de alguém para pregar para essas pessoas, e o fato de você ter uma mulher prostituta vai te dar o coração certo. Porque Israel é uma prostituta para mim. Porque eu sou o que dá tudo para eles e eles se ajoelham diante da imagem. Você está de brincadeira? Poxa. Então, Deus, se há uma coisa que algumas coisas Deus abomina, mas se há alguma coisa que Deus odeia, é a idolatria. Os 10 mandamentos começam assim, eu sou o Senhor, e fora dele não há outro. Não farás para ti imagem de escultura. Quando você vai lá para Isaías capítulo 44, por exemplo, Isaías 44, deixa eu colocar aqui, ele fala o seguinte, eu não vou saber o versículo certo, mas por aqui, ó, o homem corta para si cedros, toma o cipreste, um carvalho, faz uma escolha, tal. Essas árvores vêm ao homem para queimar. Com a parte da madeira se esquenta, cozinha o pão. Também faz um Deus, se prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com ela coze a carne para comer. A assa se farta e também se aquenta e diz, já me esquentei. E do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela e se prostra, lhe dirige sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque eles grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração para entender e tal, tal. Não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei, cozinhei a comida, assei o pão sobre brasas, faria eu do resto uma abominação? Então veja, tudo que nós sabemos sobre Deus é o que está revelado. O que eu sei é que quem salva é uma pessoa. E essa pessoa que salva, ele abomina a idolatria. Ele abomina a idolatria. Então, se ajoelhar diante de uma imagem, chamar essa imagem de Deus, de Senhor, de Senhora, acreditar a essa imagem algum tipo de obra, benefício, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu então, concordo com se você isso. fala assim, Deus pode salvar católico, Deus pode... Não, ele é o Salvador, ele salva quem ele quiser. Ele salva quem ele Ele quiser. salva quem ele quiser. E é isso, pessoal. Para encerrar, né? Aí eles chegaram à conclusão. Sim, Deus salva quem quiser. Eu também acredito que vai ter muitos católicos que vai ser salvo. Muitos, tá? Eu acredito muito. Eu acredito nisso, tá? E aquilo, Deus salva de fato quem ele quiser. Sabemos que de fato Deus odeia a idolatria, né? É inaceitável, é inegociável a idolatria, tá? O maior inimigo dos cristãos antigos sempre foi a idolatria. Se a gente for ler, como falei, 1 Reis, 2 Reis, Crônica, Jeremias, Isaías, a gente vê muito isso acontecer, Deus batendo na idolatria, mas eu também acredito nisso. Acredito